Olá, amigos, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Saúde Psicológica e Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Esse vídeo ele faz parte de um conjunto de aulas de áudio, de textos, e além da interação comigo, psicólogo Carlos Alberto Silva Ferreira, para se dirimir as dúvidas, para se expressar o que se está descobrindo, para poder dialogar, poder trocar. Se você tiver acesso a esse vídeo e quiser participar desses grupos, entre em contato com a gente 21 974 54 18 77 21 974 18 77. Hoje nós vamos voltar a falar de uma técnica comportamental cognitiva ou cognitiva comportamental, que é o diálogo interno construtivo. Nós temos várias partes dentro de nós mesmos e nós estamos constantemente conversando com nós mesmos. Algumas pessoas chegam a dizer que, alguns estudiosos chegam a alegar que a gente consegue falar até 3.000 palavras por minuto. Considerando aí que um minuto tem 60 segundos, é palavra pra caramba. Talvez a gente não chegue a tanto, mas a gente conversa o tempo todo com a gente mesmo. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha consciência desses pensamentos, mas esse diálogo é constante. Em alguns momentos se torna mais claro, se torna mais consciente, se torna mais perceptível. E esse diálogo ele pode caminhar numa direção, nos motivando a alcançar os nossos objetivos, a realizar os nossos sonhos, a concluir e perseguir os nossos projetos, a promover a nossa saúde interna, a nossa melhora nos relacionamentos, ou pode fazer tudo o inverso. Muitas vezes esses pensamentos podem nos paralisar, eles podem provocar sentimentos paralisantes, sentimentos angustiantes, eles podem ser motivados por pensamentos, eles podem provocar, esses pensamentos podem ser motivados por sentimentos e esses pensamentos também provocam outros sentimentos. Então é uma roda viva, é uma roda giratória que se complementa, sentimento e pensamento se complementa o tempo todo. E o pensamento, a gente já viu, nunca é completamente racional. Ele está sempre carregado de mais ou menos emoção. Um exemplo fácil da gente perceber isso é a maioria dos homens se acham mais racionais do que as mulheres. E as mulheres muitas vezes se acham mais emotivas. É claro que há exceções a essa regra, homens que são mais sensíveis ao sentimento e às emoções. Mas em relacionamento é muito comum a gente ver o homem se dizendo mais racional, que a mulher se entristece às vezes com pouca coisa, se aborrece com pouca coisa, se preocupa demais com o filho, se preocupa com a vizinha, enfim. E aí às vezes o homem ele se diz mais racional, só que ele fica aborrecido. E a racionalidade dele é carregada de um aborrecimento, de uma chateação. Ele não consegue ver aquilo com a frieza mecânica. Logo, a sua ideia de racionalidade é contaminada ou influenciada por um aborrecimento, que é uma emoção. O tempo todo a gente está influenciado por emoções. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles interagem e se complementam. Aparentemente, nós parecemos ser uma coisa só. E essa coisa só, ela realmente se torna uma realidade quanto mais nós somos integrados. Quanto mais as partes que nos compõem
se integram e caminham numa mesma direção. Quanto mais essas partes estão desconectadas, sem capacidade de um diálogo construtivo, mais desintegrado nós ficamos. E essa desintegração total é o rompimento com a realidade, é quando a realidade como nós a definimos, como nós acordamos vê-la, isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar nesse momento, e acho que talvez nem nesse curso, mas a realidade é uma realidade que a gente, como espécie, construiu. Cada espécie tem uma maneira própria de enxergar essa realidade. Então a gente concorda, né, com várias coisas. A maioria das pessoas, os que nós chamamos de normais, e aí lembrar que normalidade é uma ideia estatística que tem a ver com a maioria. Não significa que essa maioria seja saudável. Simplesmente que elas funcionam, né, de uma forma bem parecida, bem comum, dentro de uma média. Eu já tive num hospital de psiquiatria diversas vezes, tanto para visitar pessoas que são próximas, quanto pela questão do trabalho, e ainda trabalham em ambientes que a gente acaba lidando com gente que rompe a realidade e precisa tratar dessas pessoas. Mas é muito interessante uma experiência que eu tive no Hospital Doutor Eiras, em Paracambi, quando ainda existia, há muitos anos atrás, ainda antes mesmo de ser profissional de psicologia, então tem muitos anos isso. E ali chegando, eu me deparei com um cidadão que estava de terno, na parte de cima do corpo, com um terno, uma gravata e uma Bíblia na mão, pregando do jeito dele, mas da parte da cintura para baixo ele estava completamente despido. Ele estava nu, com as suas intimidades à mostra. Então ali estava um exemplo de um homem completamente fragmentado. Uma parte de cima regido por uma parte da personalidade, uma parte religiosa, uma parte moral, e uma outra parte de baixo dominada pelos instintos infantis. Eu posso dar um exemplo para você para se tornar isso mais claro ainda. Você já se pegou dialogando com você mesmo, se você faz ou não uma determinada coisa? Pessoas que estão, por exemplo, se propondo a fazer dieta. E aí, de repente, ela se depara com um pedaço de doce na geladeira. Eu vou ilustrar com a minha experiência nesse sentido. Toda vez que eu me proponho a fazer uma dieta, porque eu percebo que estou um pouco mais acima do peso, e de repente me deparo na geladeira com um pedaço de pavê, doce que eu admiro muito e gosto muito. Então vem um pensamento, eu vou comer só um pedacinho. E aí vem outro pensamento e diz, não vou comer não, eu estou de dieta, eu não vou abusar de doce. O outro pensamento volta, não, só um pedacinho, não tem nada demais. Às vezes, a gente resolve esse conflito dependendo de como o nosso ego está fortalecido, eu volto a falar de ego já já. Dependendo de como o nosso ego está fortalecido, a gente resolve essa questão, ou toma uma decisão, ou toma outra e fica bem com isso. Mas o ego que está enfraquecido, ele fica nessa luta. Come, não come, come, não come, esse diálogo ele fica se tornando um diálogo angustiante até que a pessoa toma uma decisão sem muita consciência. Ela pode tomar uma decisão de não comer, manter aí os seus valores de saúde, porque não quer ter diabetes, não quer ter pressão alta, não quer ter sobrepeso. E aí ela decide não comer, mas isso não fica bem resolvido e ela fica chateada com ela mesma. Poxa, que vida, não posso comer um doce, que infeliz que eu sou, as coisas boas eu não posso aproveitar. Então passa um tempo chateada, se sentindo injustiçada, se sentindo
maltratada pela vida ou por alguma pessoa, enfim, as fantasias podem ser as mais diversas. Ou ela vai e come, ela resolve comer, não aguenta, não suporta, dizer não para si mesma e acaba indo ali comendo, mas também isso não fica bem resolvido. Depois fica se sentindo culpada. Poxa, eu sou uma gulosa, eu não aguento ver as coisas, por que eu fui comer, agora eu vou ter problema. E aí começa a ter ansiedade, começa a ter medo, começa a sofrer pelas possíveis consequências de ter avançado naquele doce. Quando não começa a comer demais e perde o equilíbrio e diz, não tem jeito mesmo, então agora eu vou comer mesmo, e aí acaba se prejudicando de fato e aceitando esse prejuízo. Em vez de lutar, aceita. São as diversas possibilidades. Então ali há um diálogo. Esse diálogo, ele não é construtivo. E eu aproveito para falar que a gente não está falando aqui de diálogo positivo. As várias partes da nossa personalidade, elas têm uma razão para falar, elas têm uma razão para dizer alguma coisa, e a gente precisa estar atento a ouvir todas as partes da nossa personalidade e tomar a melhor decisão com base na nossa realidade. Estudar a realidade. A gente, quando era pequeno, aprendeu que ao atravessar a rua a gente deve olhar para os dois lados. A gente aprendeu isso sem ter consciência do motivo, da razão, porque éramos muito pequenos. Desde muito cedinho, quem vai como responsável à rua vai ser ensinado a isso. O adulto segura a mão da criança, se não diz, mostra com exemplo. E aí a criança aos poucos vai aprendendo que antes de atravessar, ela precisa olhar. E se ela não fizer isso pela aprendizagem, ela vai aprender pela experiência, porque vai passar situações difíceis e até mesmo podendo ser atropelada. E aos poucos ela vai descobrindo então que aquilo que foi ensinado confere com a realidade, sim. A gente precisa olhar para os dois lados. Então, um pensamento que passa a circular dentro dela, sempre que ela se posiciona perto de uma travessia de rua, olhe para os lados. Essa voz que vem de dentro dela é uma voz que não é necessariamente positiva, mas uma voz de alerta. E uma voz que diz, se você não olhar por lá, você corre o risco de sofrer um acidente. E essa voz protege a pessoa. Às vezes, aquilo que a gente tem como negativo pode ser protetivo. A gente precisa aprender a ouvir. Às vezes, a gente tem tanto medo de pensar negativo porque ouve tanta gente falando. Você pensa negativo, acontece. E a pessoa, então, que já tem um ego mais fragilizado, que não consegue avaliar essa realidade, ela acredita nisso e ela passa a ter medo dos pensamentos negativos e começa a fazer defesa em cima deles. Assunto que a gente tem falamos aí até o último áudio, o último texto de defesas e vamos continuar falando. Então, está um belo exemplo de defesa, apesar de ser dentro do quadro de coisas que a gente fala, algo simples. O indivíduo aprende de maneira tóxica, de maneira equivocada, que quem pensa negativo atrai aquilo que ele pensa. Que tem que pensar positivo. E aí ele começa a ter medo dos pensamentos negativos. E é impossível não pensar negativo. Isso faz parte da nossa natureza humana. E aí esse indivíduo, ele pensa o seguinte, bom, se eu pensar negativo, aquilo que eu estou pensando vai me acontecer. Ele pode viver pensando negativo e viver com medo, viver com ansiedade, viver estressado, viver num quadro de infelicidade, esperando a fatalidade acontecer a qualquer momento, e ele é culpado porque ele pensa negativo, isso na cabeça dele. Ele pode fazer, para evitar todo esse sofrimento que pode chegar a um ponto insuportável, fazer uma defesa. Fazer uma defesa e fingir para ele mesmo que ele não pensa negativo. Ao fazer essa defesa, ele enfraquece mais ainda o seu ego. A gente vai complementando essas aulas e vai fechando essa ideia geral da complexidade humana. Então, na medida que a gente aprende o seguinte, não, eu posso pensar qualquer coisa, eu posso sentir,
eu posso desejar, eu posso pensar qualquer coisa e o pensamento, o sentimento e os desejos não me definem. O que me define é as minhas escolhas. E isso é um pensamento para você colocar aí. Lembra naquele lugar do nosso inventário de personalidade, inventário emocional, onde tem uma parte das frases, mais uma para você colocar ali. Eu, e aí pode botar na primeira pessoa, eu, como humano, posso pensar, desejar e sentir qualquer coisa. O que me define não são os meus pensamentos, sentimentos e desejos. O que me define são as minhas escolhas. O que eu vou fazer com isso. Então, a gente volta à questão do diálogo interno e a gente pode pensar qualquer coisa. Qualquer pensamento, ele pode atravessar a nossa cabeça. E a gente decide o que vai fazer com esse pensamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, se permitir, como humano, a pensar qualquer coisa. Segundo, avaliar. Aquilo que pode parecer negativo pode ser um pensamento de cuidado, de proteção, como aquele da rua, olha para os dois lados. É claro que um pensamento pode vir e até gerar um sentimento sem nenhuma lógica, nenhum sentido, nenhum dado com a realidade. A minha mãe está chegando aos 80 anos, a minha mãe, ela está chegando aos 80 anos e ela foi criada numa família que aprendeu. Eu, na minha infância, ouvi também muito isso. Ela aprendeu que não podia misturar manga com leite, que manga com leite a pessoa poderia até morrer, se transforma num veneno. E minha mãe me ensinava isso também. E eu, na minha vivência, na minha vida, fui descobrindo através de relacionamento com outras pessoas, não de estudo especificamente, mas de relacionamento com outras pessoas, eu fui descobrindo que isso não tinha um dado de realidade. E a gente muitas vezes, raras vezes tomava leite, mas quando tomava não podia comer manga naquele dia, porque manga com leite não podia se misturar, que fazia mal. E depois eu fiquei curioso de onde veio essa história, a gente veio descobrir que isso veio da época da escravidão, né? Quem quiser aprender sobre isso depois pesquisa, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Então, isso vem desde a época da escravidão, a minha mãe recebeu da família dela, dos pais, ela passou para mim. E eu, naturalmente, tomo manga com leite, faço suco, boto de manga e boto leite. E falei para minha mãe, pode tomar, que isso não vai fazer mal para você, não tem isso, não, esse tipo de ensino, de história, isso não tem fundamento com a realidade. E ela disse para mim uma palavra de muita sabedoria, pode nem ter, mas eu acredito tanto nisso que se eu tomar vai me fazer mal. A gente sabe que isso é verdade, isso é chamado efeito nocebo. Você já deve ter ouvido falar do efeito placebo. É quando uma pessoa toma água com açúcar acreditando que aquilo é remédio e às vezes faz bem, às vezes resolve o problema. Isso é muito estudado na indústria farmacêutica, o tal do efeito placebo. A pessoa toma um comprimido de farinha acreditando que ali tem um remédio que vai curar a sua dor, a sua lesão, e a mente acaba produzindo ali as medicações necessárias para trabalhar aquele problema físico, efeito placebo. Existe ao contrário, o efeito nocebo. A pessoa toma água com açúcar, acreditando que é veneno, vai passar mal. Vai se sentir mal, vai sentir enjoo, vai ter uma série de transtorno físico porque ela está acreditando que aquilo ali é algo ruim que ela bebeu. Efeito nocebo. E ela disse, eu não vou beber manga, eu não vou misturar, porque isso foi tão enraizado na minha história que é capaz de eu tomar e eu passar mal. O que ela estava dizendo para mim? Que o lado negativo naquele assunto ia vencê-la. É claro que se ela continuar trabalhando, ela já tem um dado. É a informação de que aquilo ali não corresponde com a realidade. Se for interessante para ela e ela continuar trabalhando,
ela é capaz de vencer isso. Ela é capaz de desfrutar algo que para muitas pessoas é gostoso. É claro, nem todo mundo gosta, nem gosta de misturar. Eu estou aproveitando até para poder ilustrar isso para vocês. Eu, particularmente, prefiro o suco de manga com leite, mas eu conheço pessoas que falam, não mistura. Não é por uma questão que vai me fazer mal ou não, porque eu gosto mais de sentir o gosto da fruta e não do leite. Então, cada pessoa tem um gosto, tem uma maneira de ser, e que, inclusive, a gente precisa aprender a respeitar. Mas imagine uma pessoa que, poxa, ao descobrir manga com leite, diz, eu não sabia que eu ia gostar tanto disso, deixei de aproveitar isso na minha vida por medo. É uma coisa boba que eu estou falando, mas para ilustrar quantas coisas na vida podem ser perdidas pelo nosso ego ser enfraquecido e quantas mangas com leite há na nossa vida porque um pensamento negativo nos impede de avançar e de seguir. A primeira coisa que a gente deve fazer é aceitar que todo pensamento é válido, assim como o sentimento, o pensamento é válido e eu sou humano, eu posso pensar e sentir e desejar qualquer coisa. Não quer dizer que eu possa fazer qualquer coisa. Eu tenho que comparar isso com a realidade, a minha realidade, a realidade que eu vivo, a realidade que eu compartilho com outros seres da minha espécie. E com outros seres da natureza, obviamente. E aí essas escolhas é que vão me definir. E quanto mais o meu ego está forte, eu aumento mais ainda a possibilidade de fazer uma escolha saudável, uma escolha acertada. Então, como trabalhar isso? Como melhorar esse diálogo interno? Primeiro, a gente faz isso que eu estou dizendo para vocês, né? Admite a possibilidade do pensamento e, segundo, passa a avaliá-los. Ao invés de começar a ter medo do pensamento negativo, até o negativo, até mesmo o sentimento de inveja que a gente já compartilhou num áudio para vocês, ele pode ser produtivo. Tudo que passa na nossa mente e no nosso coração pode ser produtivo, dependendo de como a gente lida com isso. O que nos define não é o que a gente sente, nem o que a gente pensa, nem o que a gente deseja. O que nos define são as nossas escolhas. Então, no primeiro momento, a gente está falando de diálogo interno construtivo, a gente vai partir de algo que é muito marcante nessa nossa cultura, nessa nossa sociedade. As pessoas têm medo de pensar negativo, por tanto ouvir, tem que pensar positivo. Não. A gente é capaz de pensar as duas coisas. A gente pensa tanto positivo quanto negativo. E aí a gente precisa parar e ouvir o que o pensamento negativo está dizendo. Lembra que eu disse que a nossa personalidade ela tem várias partes. Então, quando eu digo, vou fazer isso, e a outra parte diz assim, não, não faz não, que vai dar errado. Não, eu vou fazer que vai dar certo. Eu preciso dialogar e nesse diálogo ver o que tem de contra e o que tem de pró nessa escolha que eu vou fazer. Às vezes eu preciso colocar isso num papel. A gente chama isso de matriz de decisões. Ver todos os prós e todos os contras e aí tomar uma decisão consciente. Lembra, vamos voltar ali para o doce na geladeira. Eu coloco no papel todos os prós de comer um pedaço de doce e todos os contras de comer um pedaço de doce e vejo se vale a pena. E se eu tenho força suficiente, se for comer só um pedaço. E depois que fizer isso, ficar bem comigo mesmo. Aprender a me perdoar, se eu comi sem pensar, comi no impulso. Aprender, se eu não vou comer, a descobrir outras formas de ter prazer na vida. E a gente vai conversar sobre isso, essa questão do perdão, de aprender a se perdoar, aprender a descobrir novas formas de prazer, são tudo coisas que a gente está prevendo compartilhar e conversar com vocês. Hoje a gente então vai continuar focando um pouquinho mais apenas nesse aspecto do diálogo interno construtivo. A gente já volta, já já.